Então, primeira questão sobre AVC e sobre fase aguda, Suzano, eu queria que você comentasse como que se define essa fase aguda do AVC. Bom, gente, boa tarde a todo mundo aí, que bom a gente estar aqui de novo, batendo um papo. Na verdade, quando a gente conversou um pouco sobre isso, existe muita discussão em torno dessa conceitualização de quando termina uma fase e quando começa outra fase. Na verdade, o que a gente usa mais sob o ponto de vista didático e de um entendimento mais funcional a gente dividir a fase aguda no período em que o paciente recém foi acometido pelo insulto neurológico, certo? Seja ele qual for, no caso, um AVC isquêmico hemorrágico, um trauma craniano, enfim. No momento do insulto, até a ida desse paciente para casa. Até a ida desse paciente para um centro de reabilitação, por uma casa geriátrica, enfim. Aí dependendo de onde esse paciente mora, com as suas características de cada local. Quando a gente fala no Brasil é uma realidade, se a gente fala em Europa é outra realidade, se a gente for falar em Estados Unidos é uma outra realidade, certo? Então, eu gosto de falar, quando eu converso sobre isso, isso vai se dar mais ou menos, isso depende muito, hoje mesmo eu falei com um paciente que ficou uma semana no hospital, certo? Isso vai depender de vários fatores, mas isso a gente poderia ter mais, assim, a fase aguda é no período que o paciente teve o insulto neurológico e ainda está com o quadro mais instável e normalmente isso se dá na fase hospitalar. Tá. E daí já pensando nisso e nessa fase hospitalar, as primeiras horas, né, o AVC agudo, enfim, a literatura também é um pouco controversa no quanto eu preciso dar de estímulo para esse paciente. Então, antes de pensar no que eu preciso observar, eu acho que eu já tenho que entender, talvez, será que eu vou preparado para uma sessão de alta intensidade, de média intensidade, de baixa intensidade? Eu acho que isso é uma coisa que no decorrer dos anos, vamos dizer, com muita segurança dessa última década, houve uma mudança muito grande em relação a isso. Eu, particularmente, fui uma pessoa que ensinei muito, e hoje eu ensino completamente diferente. Eu ensinei muito que a gente devia, desde o início, entrar com uma grande carga de estímulo. E hoje a gente já sabe que não. Hoje a gente entende o quanto é importante para o cérebro dar uma acalmada, dar uma estabilizada, o quadro clínico realmente conseguir estabilizar e a partir disso, então, depois de um momento onde as questões neurológicas já estão mais estabilizadas, a gente entraria, então, começar propriamente dito com o tratamento. Mas aí vem uma pergunta. Suzana, então a gente não faz nada nesse período? Na verdade, esse período é um período muito rico, muito mais, talvez, do que a gente fazia antes, né? É um momento em que é fundamental o nosso cuidado com questões respiratórias, né? Tanto o terapeuta que está vinculado a uma questão motora ou uma questão respiratória tem que se ligar nessas questões. As questões respiratórias, as questões de alinhamento biomecânico. Isso é muito importante desde o início do acometimento do dano neurológico, né? Então, o alinhamento articular, a prevenção de encurtamentos, que certamente vai estar nos levando para questões de deformidades futuramente, linkando a toda uma neuroplasticidade de um aprendizado, de um não uso, de um aprendizado errado. Então, isso é muito importante. Assim, eu diria que o posicionamento nessa época, nesse momento, sem dúvidas, ele é a coisa mais importante. Na minha prática clínica, atualmente, eu tenho feito muito isso com pacientes que não são pacientes que eu vou poder ver imediatamente, que são pacientes de outras cidades que me procuram. Eu sempre peço para um familiar me mandar um vídeo, me mandar fotos para que eu possa ver como essa pessoa está sob o ponto de vista de posicionamento. Como essa pessoa está posicionada no leito, como essa pessoa está posicionada sentada no leito, como essa pessoa está posicionada quando ela sai do leito, como essa pessoa... Enfim, a gente conseguir acompanhar isso
certo? Outras coisas importantes que eu coloquei aqui, ó, aspectos relacionados com a deglutição. Nesse momento, nessa fase, a gente já tem que estar tomando cuidado com essas coisas, porque tudo isso pode começar a ser elementos, instrumentos que vão estar nos atrapalhando, vamos usar entre aspas, vamos usar o termo atrapalhando, no sentido de o tônus do paciente que vai estar se instalando, certo? Então, não é por acaso que o paciente vai ter um tônus mais alto ou um tônus mais baixo. Esse momento é um momento fundamental, então, para que a gente já comece a prevenir todas essas coisas lá na frente. Certamente é um dos momentos mais importantes do processo da neuroreabilitação, essa fase aguda. E é isso aí, e quando se fala em posicionamento, né, se pensa muito na questão osteomuscular, mas determinados posicionamentos podem ter algumas outras causas que não as osteomusculares, ou não. Desculpa, Bernardo. Por exemplo, quando se fala em posicionamento, né, o que vem na cabeça é aquele desalinhamento biomecânico, a pessoa com o tronco rodado, com a perna rodada, com o braço fletido, enfim. Mas quais são o que não é neuromuscular ou osteomuscular que pode causar esse desalinhamento? As questões então, perceptuais. Por exemplo, isso, era aí que eu queria chegar. Então, assim, eu cheguei no leito, um paciente com uma fase aguda e eu vejo que ele está desalinhado. Então, eu simplesmente corrijo esse desalinhamento, eu uso o lençol, eu uso o travesseiro, eu uso o órtice, ou eu tento entender melhor o que está envolvido nisso, como que eu posso perceber o que seria um indicativo de uma alteração perceptual que está levando a um desalinhamento biomecânico. São várias coisas nessa tua pergunta, né? Algumas coisas Sim. que eu acho fundamentais é que a gente tenha uma ideia de que não existe uma forma de eu posicionar esse meu paciente padrão. Existe um raciocínio clínico que eu começo a fazer desde esse momento, certo? Por que que o meu paciente está alinhado daquela maneira? Por que que o meu paciente está, então, desabado mais para o lado plégico? Ou por que que o meu paciente está mais desabado para o lado não plégico? O que está acontecendo com aquele meu paciente? Por os porquês, eu realmente começar a fazer um levantamento de pensamentos, que a gente chama isso de raciocínio clínico, um levantamento de hipóteses que poderão estar por trás disso. Será que meu paciente sente dor? Será que o meu paciente está com alguma dificuldade de deglutição? Será que esse meu paciente está com alguma alteração sensorial significativa, perceptual? O quanto que ele está sentindo para poder estar posicionado de uma maneira ou de outra? Então, tudo isso vão ser indícios de que algumas outras coisas estão acontecendo, saindo um pouquinho só da questão osteomuscular, só desse sistema osteomuscular e biomecânico, como o Bernardo está falando. E ao mesmo tempo que eu percebo isso, isso me dá indícios de outras coisas. Não sei se vocês conseguem me entender. Uma coisa se entrelaça na outra e vai me dizendo o porquê que essas coisas estão acontecendo, certo? É muito claro eu pedir, por exemplo, para um paciente se corrigir, vamos dizer assim, se sentir alinhado e ele está completamente desalinhado. Isso me diz algumas coisas sobre o ponto de vista perceptual, sobre o ponto de vista sensorial. Então eu vou trilhando esses caminhos, por isso que fica difícil eu dizer o que talvez em outras épocas a gente também dizia. Bota um travesseiro embaixo do joelho, bota um rolinho não sei aonde, tudo depende de como é que está esse paciente. As pessoas que participaram conosco de quando a gente conversou sobre o paciente com síndrome de Pusher, que é um paciente que tem uma grave alteração perceptual, ou um paciente que apresente síndrome de negligência, que também tem uma grave alteração perceptual. Então, são pacientes que a gente tem que ter um olhar muito direcionado para o que está acontecendo, para que a partir daí a gente possa pensar. Agora, claro que tem coisas que são básicas. Eu preciso pensar em alinhamento desse indivíduo como um todo. Da forma como eu estou comunicando e integrando esses dois hemicorpos com o centro, né? Com o core, com o tronco. O quanto que isso é importante para que daqui a pouco eu comece a ligar, então, essas partes de uma maneira mais funcional e que eu consiga, então, efetivamente ativar mais esses músculos. Não sei se eu fui clara.
Sim, eu queria chegar nessa questão perceptual, que é uma questão que a gente fala muito, né? Mas é porque ela parece que sempre fica em segundo plano. E se a gente for buscar a incidência dessas alterações perceptuais em pessoas com AVC, é altíssima. Então, quando eu chego para avaliar essa pessoa, e se eu penso só nesse elemento, vamos usar esse elemento biomecânico, ósseo-muscular, se eu penso só nisso, talvez eu não consiga. Eu vou lá, posiciono o paciente e ele vai estar desalinhado dali 5 minutos de novo. Eu posiciono o paciente, dali 2 minutos ele está desalinhado. Então, às vezes a gente insiste, não dá certo, não dá certo, não dá certo, e não tenta buscar de outras maneiras entrar nesse alinhamento, entre aspas, entrar nesse alinhamento dele para tentar corrigir isso, né? Seria eu entrar no padrão para tentar melhorar. Acabou de entrar um grande amigo meu, que é um grande prazer, o Rogério acabou de estar aqui com a gente agora, e ele me fez lembrar, né, não só o carinho que eu tenho por ele, mas o trabalho em hospital, né? Então isso me linkou um pouquinho, Bernardo, no que tu estava falando, daqueles pacientes que a gente vai no quarto, a gente trabalha, a gente deixa esse paciente absolutamente bem posicionado, e aí daqui a pouco a gente sai, por alguma razão a gente volta, o paciente está completamente desalinhado. Aí a gente alinha de novo, aí daqui a pouco a gente... Então, e esses indícios, essas pistas que a gente vai tendo, vão nos dizendo coisas e vão nos ensinando o que a gente tem que fazer, certo? Esse paciente precisa estar mais contido, sentir mais o corpo dele. Esse paciente precisa estar num local com mais estímulo, num local com menos estímulo. Qual é por onde que entra essa abordagem? Enfim, o olhar que a gente tem nesse paciente, um pensar mais clínico do que está acontecendo, certamente é o que vai estar nos dando esses indícios do que a gente vai ter que fazer. Isso, para mim, é uma coisa fundamental. Entra também nesse momento que me faz lembrar as coisas, a minha querida amiga Daniela, uma baita de uma neuropsicóloga, que me linka nessa hora com a entrada dela, todas essas questões das funções executivas superiores que também podem estar comprometidas. O quanto que as funções cognitivas do meu paciente estão comprometidas a ponto de que ele também não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Então, algumas vezes, o comando verbal pouco ajuda esse paciente. Então, tudo isso eu tenho que estar vendo para que eu possa, então, no momento em que eu penso no processo de neuroreabilitação como um todo, realmente integrar todas essas partes para que eu possa entender o que eu preciso, certo? Não adianta eu falar para ele se ele tem alguma função executiva que não está funcionando bem, certo? Não sei se eu fui clara na minha colocação. Sim, acho que sim. E daí isso, na verdade, linka numa outra questão que é uma preocupação sempre geral dos fisioterapeutas e da família, e enfim, essa de proporcionar a verticalidade para o paciente, né? Então, um paciente agudo que tem uma desorganização, que já tem o alerta que talvez ele tenha uma alteração perceptual, o quanto pode ser benéfico ou não, ou quanto pode prejudicar eu colocar esse paciente numa postura vertical numa fase aguda? Bom, na verdade, eu acho que sem sombra de dúvidas a gente tem que sempre ter muito claro o que é. O objetivo do nosso paciente, o objetivo da família do nosso paciente, o nosso objetivo é um paciente funcional o quanto antes, né? O que qualquer um de nós, frente a uma situação dessas, quer? Poder voltar a ficar contra a gravidade com a verticalidade, certo? Agora, o que a gente precisa entender é o quanto de controle motor que eu preciso para conseguir a verticalidade. O quanto que me custa conseguir ficar contra a gravidade, certo? O quanto que eu preciso de controle motor, o quanto que eu preciso de controle muscular, o quanto que isso é importante e o que significa o meu paciente ainda não ter essa aptidão, ainda não ter esse controle, vamos usar esse controle postural, desculpe, eu queria usar o termo de controle postural, não estava me vindo. O quanto que o meu paciente, não tendo esse controle postural, ele vai usar de fixações e de compensações nesse momento. Então, talvez o que eu pudesse ajudar, Bernardo, nesse momento, é poder colaborar dizendo o seguinte, ó, a gente tem que ter calma, a gente tem que
preparar, a gente teria que construir esse controle postural para que quando o nosso paciente realmente conseguir ficar sentado contra a gravidade, conseguir fazer um sit-stand, passar de sentado para em pé, passar para ficar em pé, para partir daí a gente pensar numa marcha mais funcional e mais independente, que ele realmente já tenha tido essa condição de uma construção de um controle postural. Não sei se tu consegue entender. Isso é uma construção, porque o que a gente vê na prática, ou às vezes é a pressão que tem em cima do terapeuta mas ele não vai ficar em pé, mas ele não vai ficar sentado, mas eu acho que ele pode ficar em pé e o paciente não tem condições de ficar em pé e às vezes as pessoas não entendem. Então acho que é essa questão da gente ter calma e pensar que isso é uma construção. E pensando em controle postural, avaliar sistema somatosensorial, visão, sistema vestibular, tentar perceber se existe uma integração desses sistemas, né? Se tem uma negligência, se não tem uma negligência, se ele tem algum comportamento pusher ou não. Todas essas questões entram na nossa avaliação e eu acho que nesse primeiro momento esse talvez seja o mais importante, ao invés de pensar simplesmente em executar atividades, tentar entender o que está acontecendo para a construção das hipóteses, que foi uma coisa que você falou antes, né? Me parece, assim, ó, eu acho muito legal a gente conseguir falar sobre isso, e é claro que tem toda uma demanda de família, tem toda uma demanda de um paciente que quer ficar em pé, que quer caminhar, mas o que significa sob o ponto de vista da neuroplasticidade, sob o ponto de vista de um aprendizado de uso e de não uso, de um aprendizado de coisas, de uma plasticidade cerebral negativa, certo? De aspectos que não vão estar colaborando para o meu paciente daqui a pouco. O que eu acho importante é a gente pensar que a fase aguda, ela é a porta de entrada do que vai acontecer com o nosso paciente na próxima fase. O quanto que esse paciente, Pablo, querido, que prazer, o tanto que esse nosso paciente demanda desse momento, das questões sensoriais, da percepção, de começar um aprendizado, de elencar essas questões executivas superiores, de um cérebro que começa novamente, principalmente em lesões hemorrágicas, que tem todo um tempo de reabsorção de edema, enfim, para que a partir daí, então, ele possa ter essa condição. Certo? Porque senão o que a gente vê na nossa prática clínica, na nossa experiência clínica? A gente vê pacientes que chegam e que muita coisa poderia ter sido evitada. Muita coisa. Só que, gente, a gente não consegue separar depois a parte boa da parte ruim, né? A plasticidade é uma só, certo? Seja boa ou seja ruim. E depois fica muito difícil quando eu já tenho deformidades estabelecidas, quando eu já tenho lesões articulares, enfim, quando eu já tenho outras situações que a gente não consegue mais reverter. Então eu chamo muito atenção, eu acho que sem sombra de dúvidas é uma parte da reabilitação que me encanta muito, é a gente conseguir entender a importância da calma e da preparação do nosso paciente. O quanto que eu tenho que preparar essa base de suporte para botar esse meu paciente em pé. O quanto que eu tenho que preparar essa pelve do meu paciente para conseguir passar o meu paciente para sentado. O quanto que eu tenho que preparar esse meu paciente para passar de um sentado para o em pé, sem que ele se empurre, para que ele consiga lidar com essa linha da gravidade dentro da base de suporte, de uma maneira que facilite isso para ele. Que ele não tenha medo, que ele consiga fazer com um tônus mais próximo ao normal, que ele consiga fazer usando uma simetria, porque tudo isso vão ser indícios do que vai acontecer lá na frente, não tenha dúvida. E aí a gente vai entrar numa próxima aula, que infelizmente a gente não vai poder ficar falando muito nisso agora, que é a gente pensar sobre os tônus, né? O que acontece, a hipertonia, a espasticidade, o que acontece? E muito de tudo isso está começando aí. E agora entrou a Margarete, uma fono amada da minha equipe, que também me lembra esses aspectos fonoarticulatórios que eu já tenho que estar trabalhando nesse momento, certo? O quanto que o paciente, com medo, ele aumenta o tônus, fica difícil a deglutição, fica difícil a questão pode entrar um elemento da disfagia, enfim, é muito importante essa fase. Essa fase não é simplesmente
a gente posicionar o nosso paciente e sair fora. Esse momento é um momento que vai, sem sombra de dúvidas, nos jogar por que esse nosso paciente vai ser daqui a pouco. Isso. Tá vindo alguns comentários aqui que depois eu faço eles, tá? Mas a Luana já comentou umas coisas importantes. O Matheus, como sempre. Querido! A Josielen também. Então, se o Matheus faltasse... O Matheus e a Luana não podem faltar, né? Se faltarem é castigo. Não, eu não entro. Eu não entro online se eles não tiverem. Pronto, isso aí pra mim é taxativo. Mas a Dani, a Luciana, umas grandes amigas estão aí também. A neuropsicologia está em peso, que eu acho que é fundamental, gente. E eu sei que não é esse o nosso momento, mas nesse momento isso é muito importante. São duas pessoas que eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho. Não sei se tem outras também, se tiver, que sejam muito bem-vindas. Que é a gente conseguir entender quando que um profissional precisa de outro. O quanto que eu preciso entender o que tem de função executiva comprometida e o quanto que isso compromete o entendimento do meu paciente nas questões motoras, na funcionalidade. Tudo isso é uma coisa muito ampla. Quando é que eu preciso pedir uma ajuda para uma neuropsicóloga? Quando que uma testagem neuropsicológica é importante? Eu acho que isso é uma coisa que certamente a gente vai estar trazendo para uma discussão em breve no nosso projeto. Então, todas essas coisas são coisas muito, muito, muito importantes para a gente estar pensando nessa fase aguda. Isso. Você comentou que, claro, isso é um tema para um outro momento, mas o tônus sempre é uma questão que levanta muita dúvida, né? Então, se teria a possibilidade de brevemente nos fazer uma reflexão sobre o tônus, principalmente no que diz respeito a esse paciente agudo, que em geral é hipotônico, mas que com o passar do tempo pode vir a ser hipertônico e algumas vezes é tratado como uma espasticidade e a espasticidade... Acho que vamos parar por aí. Na pessoa com AVC, em que tem esse tônus inicial que, na maioria das vezes, mas não sempre, mas na maioria das vezes é baixo, e ele eleva e, às vezes, o tratamento não é feito da maneira adequada porque não se entende o conceito de uma coisa e de outra. Então, se puder brevemente fazer esse levantamento, eu acho que é bem importante, porque talvez as pessoas que estejam assistindo aqui tenham esse contato com os pacientes na fase aguda, né? Tá, vou tentar ajudar, tá? Vamos ver. Frente a essa situação de um choque, né, da lesão, logo que o paciente teve aquele insulto, na grande maioria das vezes, esse paciente fica com tônus mais baixo, certo? Esse paciente fica com tônus mais baixo, nessa fase mais aguda, vamos dizer assim, onde daqui a pouco vai se construindo, então, esse tônus mais normal que deveria ser, certo? Quando o paciente começa a ter um tônus mais normal, para que ele possa, então, começar a se movimentar melhor e possa começar a ter seus movimentos mais funcionais. Como eu estava falando na pergunta anterior de vocês em relação à verticalidade, né? Eu vou tentar usar uma linguagem bem acessível. Talvez o fato do paciente começar a se colocar contra a gravidade, começar a brigar, vamos dizer assim, começar a ter que se comunicar com a linha da gravidade dele dentro da base de suporte versus a gravidade, e ele não tendo essa condição, ele não tendo esse controle postural, ele vai ter uma coisa que a gente chama de reação associada, que é o quê? É uma parte do corpo, do hemicorpo comprometido, que responde por essa exigência que o paciente não tem condições ainda de cumprir. Isso é como que se o corpo estivesse dizendo para ele, eu não estou conseguindo ainda. Então, eu não estou conseguindo, então eu estou te mostrando que eu estou babando, eu não estou conseguindo ainda, eu estou te mostrando que meu braço ficou mais duro, eu não estou conseguindo ainda, eu estou te mostrando que a minha mão fechou. E que muitas vezes, nesse momento, a gente já diz que o paciente é, então, espástico. Espasticidade é uma coisa
completamente diferente disso. Displasticidade é uma síndrome que tem as características que está relacionado a um tipo específico de lesão, certo? E pasmem vocês, a um tipo de lesão de pouca incidência nos pacientes com acidente vascular cerebral e com muita incidência nos pacientes com lesão medular, tá? Então, na grande maioria das vezes, o nosso paciente não tem displasticidade. Na grande maioria das vezes, o nosso paciente tem uma reação associada por essa relação da linha da gravidade com a base de suporte. Certo? Então, isso é uma coisa muito importante. Quando o paciente começa a apresentar essa alteração de tônus, ele está nos dizendo alguma coisa. Opa, ou o posicionamento não está legal, ou o controle postural dele não está legal, ou alguma questão sensorial, perceptual dele não está legal. Alguma coisa está acontecendo para que ele nos responda dessa maneira. Então, nessa hora, a gente para e pensa. Isso é muito legal da gente discutir, e vocês me desculpem a franqueza, porque muitas vezes nessa hora a gente já escuta o quê? O paciente precisa fazer toxina botulínica, porque o paciente tem displasticidade. Certo? Então, assim, ó, eu convidaria vocês a, nessa hora, pensarem o que será que está acontecendo com o paciente que está levando ele a mostrar isso. Porque quando eu faço alguma outra coisa, quando ele está com um outro posicionamento, ou quando ele está se sentindo mais seguro, ou quando ele está com mais suporte, ou quando ele está com mais apoio, isso não aparece. Certo? Então, seria mais ou menos isso. Não sei se tu tem alguma coisa para colaborar, Bernardo. Não, eu acho que é fundamental esse entendimento, porque isso está diretamente ligado ao quanto eu posso interferir negativamente no tratamento desse paciente se o meu foco for, por exemplo, aquele membro que eu julgo espástico e deixar e dar atenção mais para o braço e esquecer, por exemplo, do tronco, do controle postural, de analisar o quadril, se ele está em pé e essa reação associada aparece em pé e é durante a marcha, em que fase da marcha, né? Isso pode ser que comece no braço, pode ser que seja pela alteração de tônus, mas também pode ser por uma falha, por uma dificuldade de controle postural. E no momento que eu direciono e entendo de uma forma só e direciono para aquela forma, se ela estiver equivocada, eu estou comprometendo diretamente a qualquer possibilidade desse paciente vir a ter uma evolução e voltar a ter os melhores níveis de atividade e participação. E eu acho que ficou bem claro. Eu acho que tem uma coisa importante, só para colaborar, para a gente poder trocar de questão, é o seguinte. Eu acho que quando a gente consegue entender que o nosso paciente que teve vamos falar em AVC, um TCE, enfim, nosso paciente que teve uma lesão neurológica, ele vai além da questão motora, certo? A questão motora é o que a gente vê, é o que a gente percebe. Eu consigo ver o motor. Eu consigo ver a deformidade, eu consigo ver o aumento de tônus ou a baixa de tônus, isso eu consigo ver. Mas as questões que estão por trás, as questões cognitivas, as questões sensoriais, as questões proprioceptivas, a gente não consegue ver. E o quanto que essas coisas interferem na questão motora que eu vejo. Muitas vezes, o que eu estou vendo no motor não é motor. É de um outro sistema. E isso é muito fácil, eu daria um exemplo para vocês. É como que se a gente estivesse em pé, é como que se nós, nesse momento, tivéssemos que caminhar sem sentir um pé, por exemplo. Certo? Ou sentir um pé formigando o tempo inteiro. Ou sentir um pé que eu vou fazer um entorse a qualquer momento. Ou sentir um pé como se tivesse uma coisa... Eu tenho pacientes que às vezes relatam isso, é como se tivesse uma coisa queimando, ou uma mão que tivesse com uma luva. Então, essas alterações que eu não vejo, que eu não consigo ver, que eu não consigo perceber, que vão além do motor, que estão muito ligadas às questões de lesões mais parietais, de lesão mais de artéria média cerebral, enfim, de hemisfério cerebral direito. Essas lesões, a gente tem que abrir muitos olhos, porque elas podem estar por trás e serem o grande vilão dos problemas motores que a gente tem. Aquele paciente que não melhora, pode ser eu que esteja tendo um olhar, um raciocínio que
não esteja certo, ou algumas vezes pode ser alguma coisa sensorial que eu não esteja me dando conta. Seria isso, Bernardo? Isso. Da mesma forma como eu trabalho com a questão visual e oculomotor, uma perda de campo visual vai justificar todo um desalinhamento no leito, porque a pessoa simplesmente não enxerga o campo visual ou não tem preservado o campo visual de um dos lados. Né? Então, acho que só complementa, as coisas se complementam, mas essa visão da pessoa como um todo que é o fundamental que se entenda. E para quem tem a possibilidade de atender os pacientes na fase aguda, isso é sensacional poder perceber isso e sentir que vai realmente colaborar com aquele paciente. Agora, saindo um pouco dessa parte do inicial, né, do que precisa observar, enfim, teve duas perguntas que eu acho que se complementam. Na verdade, uma pergunta e uma... a Luana referiu como uma questão pessoal dela, né? A preocupação que ela tem de quando a pessoa sai do hospital. Então, nesse momento de transição, por exemplo, eu sou fisioterapeuta do hospital e aquele meu paciente vai ter alta. Como que eu poderia orientar a família? Como que eu poderia dar dicas do que a família poderia fazer ou quais cuidados a família poderia ter, o que ela precisa ter atenção e que para poder comunicar ao próximo terapeuta que talvez não tenha o mesmo entendimento que eu. Ótima pergunta. Ótima colocação, eu acho que isso é um grande problema, principalmente quem trabalha em hospital e tem equipes, né? E tem equipe que cada hora é um terapeuta que vai. Eu acho que a importância da gente conseguir ter, de novo, esse levantamento de hipóteses, onde a gente tenha coisas pontuais que vai sendo trabalhado com esses pacientes. Na minha experiência, tá? Na minha prática, não sei se eu consigo colaborar contigo, que eu trabalho muito com orientação de cuidador, trabalho muito com orientação de familiar, eu trabalho muito com outros fisioterapeutas que estão em outras cidades, enfim. Eu sempre tento coisas pontuais. Poucas coisas e coisas pontuais. Por exemplo, o que é importante para o nosso paciente? Um bom posicionamento em todas as posturas. Isso é fundamental. Essa relação da linha da gravidade, certo? O quanto que esse meu paciente consegue estar bem posicionado dentro da base de suporte dele. Certo? O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer com isso que se eu tenho um paciente que a linha da gravidade dele está muito posterior, certamente esse meu paciente vai ter problema quando ele ficar em pé. Certamente esse meu paciente vai ter problema quando ele for caminhar. Certo? Porque ele está para trás. Assim como o meu paciente que está muito fletido, também vai ter esses problemas. Então, explicar isso para a família, mostrar isso na família. Uma outra coisa que me preocupa muito são os alongamentos. É um trabalho de mobilização para que eu consiga ter esses alongamentos, essa amplitude das articulações e esse alinhamento biomecânico, certo? Eu acho que isso é importante. Então, como que se a gente fosse elegendo, certo? Algumas coisas dia a dia. Tá? Eu brinco mais ou menos para ficar uma coisa mais didática, tipo assim, ó, para te ter ideia, eu vi um paciente hoje da tarde por teleconferência que mora numa fazenda a 40 quilômetros de Camaquã, ou seja, não tem absolutamente nada. O paciente teve alta na quinta-feira do hospital. Falei com a família hoje, com ele, que quer ir embora, óbvio, e eu entendo perfeitamente, que ele disse, eu quero voltar para minha casa. Um paciente com uma lesão direita, óbvio, um esquerdo, assim, com todas as alterações de percepção. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir para a pessoa que vai ficar com ele algumas coisas pontuais de como é que ele vai ficar deitado, como é que ele vai sair da cama, como é que vai ser essa passagem dele do sentado para em pé. Isso já determina tudo. Se é se jogando, se é se empurrando, se é se puxando. No momento que ele fizer essa transição, essas transferências posturais, do deitado para sentado, do sentado para em pé, com qualidade, isso já tá bom. Não sei se eu consegui ser clara, porque isso me garante toda uma amplitude, todo um trabalho de... E agora, e semana que vem, a gente vai para uma próxima etapa. E assim a gente vai indo gradativamente. Bernardo, alguma colocação? Isso. Não, acho que foi claro, é isso. A Luana colocou como uma angústia dela, né? Que ela trabalha no hospital e atende esses pacientes. Então, assim, essa questão dessa aproximação
com a família e dessa orientação é fundamental, mesmo que seja uma ou duas coisas, um ou dois pedidos, é fundamental que se faça isso, porque infelizmente não vai ter controle depois dessa fase, né? E não tem como controlar isso, mas a gente tem como interferir fornecendo a informação adequada. Isso, e eu acho que essa pandemia que está nos trazendo tanta tristeza, tanta, ela também nos mostra algumas coisas boas, né? Ela nos mostra uma necessidade de sopetão da gente começar a lidar com isso aqui, certo? Da gente ter que avaliar pacientes, da gente ter que tratar pacientes e da gente estar se comunicando com os pacientes online. Tá? Existem várias formas, por exemplo, a gente está na mais simples, que é tem o WhatsApp, que é a mais simples, depois a gente pode ir para o Instagram, depois a gente pode, enfim, para todas as plataformas, não é esse o caso, mas isso também pode ser, Luana, me ocorreu agora, uma forma de tu estar auxiliando nesse processo, entendeu? De uma maneira colaborativa. Olha, me manda um vídeo, me manda uma foto, eu fico aberta às tuas dúvidas no momento em que eu vi esse paciente numa fase mais aguda, que eu fiz a alta desse meu paciente. Vamos, quem sabe, uma vez por semana a gente conseguir fazer uma troca, ou quem sabe um dia, quando tu estiveres no atendimento dele, tu entra online comigo. Enfim, eu acho que essas coisas, elas começam a entrar e eu não sei se elas vão sair, sabe? Eu, particularmente, tenho gostado muito disso, de poder fazer essa troca mais online para estar junto com o paciente em momentos que eu não estou podendo estar no atendimento. Isso, tá. Evoluindo então e pensando numa fase um pouco mais avançada, uma pergunta da Cristina. Quando que se aumenta a intensidade quando que se pode aumentar a intensidade das atividades e exercícios? É a nossa Cristina? Isso. Cristina, Cristina Iwabe? Cristina, o quanto que o paciente me mostra que ele pode? Eu acho que essa tua pergunta é uma pergunta super legal para a gente entender o que o paciente está nos mostrando. Isso é fundamental, gente. Isso é fundamental eu conseguir perceber por que o meu paciente babou, por que o meu paciente teve uma reação associada, por que o meu paciente travou, por que ele começa, por que dentro da clínica ele caminha super bem, ele cruzou a porta, ele não consegue mais caminhar, por que o meu paciente gosta de shopping, por que o meu paciente... Tudo isso tem alguma coisa por trás, certo? Tudo isso tem algumas outras coisas por trás. Então, eu acho que o aumento disso... Só para a gente deixar claro, assim, estou partindo da premissa que esse meu paciente tenha um quadro clínico estabilizado, que o médico assistente desse paciente já tenha liberado esse meu paciente para poder ter uma exigência cardiorrespiratória maior, para que eu possa entrar com atividades de resistência maior, o quanto que ele consegue me dar esse retorno. Porque, por exemplo, daqui a pouco o paciente está super apto, certo? Mas ele não consegue caminhar 2 passos porque ele disfunciona. Então, tudo isso eu tenho que estar prestando muita atenção. O quanto que a síndrome do descondicionamento motor, descondicionamento cardiorrespiratório interfere nisso. Eu tenho que estar pensando nisso o tempo inteiro. Certo? Eu tenho pacientes jovens, eu tenho pacientes ativos que de uma hora para outra... Então, isso é muito importante para a gente estar percebendo, e eu imagino que quem trabalha com criança seja mais ou menos a mesma coisa. O quanto que o meu paciente está me mostrando que ele consegue ir mais um pouquinho ou que ele não consegue ir mais um pouquinho. O quanto que ele sai da terapia cansado, o quanto que ele sai da terapia e precisa dormir, o quanto que ele sai... Tudo isso são coisas importantes, né? Quando o paciente sai da terapia, aquele momento que ele vai para casa, que ele descansa, que é importante esse descanso, isso é uma coisa muito grande que se está tendo hoje, que o paciente não saia de uma terapia para outra terapia, para outra terapia, para outra... Não, que ele saia de uma terapia, que ele vá para casa, que ele descanse, que ele consiga entender aquilo que foi trabalhado com ele, que ele consiga trabalhar essa plasticidade e as respostas que ele vai dando. E uma coisa que eu acho muito importante, Cristina, é a gente conseguir entender que ele vai e volta. Porque os fatores que estão em torno disso fazem com que em alguns momentos ele melhore,
alguns momentos ele piore, alguns momentos ele nos dê uma resposta melhor, enfim. Acredito que as coisas sejam mais ou menos por aí. Eu bato muito nessa tecla e cada vez mais eu tenho escutado muita aula nesse momento de quarentena. E essa semana eu escutei uma coisa muito importante, assim, ó, a gente tem que cada vez mais entender o que o nosso paciente tem para nos mostrar, certo? Então, se a gente entra com aquela fome de trabalhar, calma. O que está acontecendo com o meu paciente? Como é que o meu paciente chegou? Como é que o meu paciente está saindo? O que ele está me trazendo por trás de tudo isso? Certo? E parece que algumas vezes são grandes bobagens, assim, mas, por exemplo, eu tenho um paciente que no dia dos namorados estava profundamente mal, porque aí não dava para trabalhar, e aí estava chorando, e aí o motor vai por água abaixo. Por quê? Porque aí lembrou daquele namorado que largou depois do AVC. Então, eu só estou dando um exemplo para que a gente entenda essa relação dos múltiplos sistemas interferindo no tratamento dos pacientes. Isso. Cortou um pouco, eu acho, mas eu acho que deu para entender. Se alguém achou que não ficou claro aqui, tá? Fala que aí a Suzana essa nossa discussão vai para o nosso canal? Vai. Estamos inaugurando o canal, né, Suzana? Fique em casa e estude comigo. Eu tenho duas perguntas mais, e daí acho que a gente pode abrir para as perguntas, ou quem quiser já perguntar pode ir perguntando aqui que a gente vai interagindo, tá? Mas eu tenho duas questões relacionadas à terapia. A primeira delas, que é uma realidade em muitos lugares e que se usa como uma referência, que é utilizar o espelho para o tratamento do paciente com lesão neurológica, como um feedback visual. Então, eu queria que você me dissesse o que você pensa disso, do uso do espelho como forma de feedback visual para melhora de alinhamento. Isso é muito claro, Eu acho que isso não tem uma lei, isso não tem uma norma. Isso está diretamente ligado às questões perceptuais do paciente. Se o paciente tem essa condição ou se o paciente não tem essa. Como é que o paciente está conseguindo se ver? Por exemplo, se a gente for pensar num paciente com síndrome de Pusher, se a gente for pensar num paciente com negligência, ele não vai conseguir, não adianta, certo? Ele se vê, exceto que eu possa, nesse espelho, estar usando algumas coisas que me facilite. Por exemplo, vamos imaginar num paciente que tenha uma grande dificuldade em entender o alinhamento da verticalidade dele como um paciente com síndrome de Pusher, tá? Que ele está o tempo inteiro com essa linha da gravidade deslocada até 18 graus, por exemplo, para o outro lado. Eu posso usar nesse espelho, eu vou ter que só fazer uma coisinha. Eu posso usar nesse espelho algum durex, alguma fita colorida, alguma coisa que dê para esse meu paciente essa orientação, certo? Mas aí eu estou usando alguma coisa que já dá para ele essa possibilidade dele perceber melhor. Agora, se eu simplesmente, gente, largar um espelho e pedir para o paciente se organizar no espelho, a gente diria que isso é um grau de liberdade a mais. Eu aumento a dificuldade dele, certo? Ou, como eu deixei claro, isso não tem uma regra, isso não é 100%. Se o meu paciente consegue, se é um paciente mais motor do que sensorial, e isso não interfere no momento em que ele não apresenta nenhuma reação associada, ele não apresenta nenhuma alteração de tônus e consegue se alinhar, perfeito, entende? Tudo vai depender de como era. O que eu acho que a gente não pode mais é ter isso como uma norma. Sempre no atendimento eu vou ter um espelho. Não, depende do meu paciente. Eu tenho pacientes que eu uso, que eu preciso que o meu paciente veja. Eu tenho pacientes que eu não posso usar, porque aquilo atrapalha mais. Ele não consegue ter essa imagem que a gente imagina que ele vai ter, certo? Certo. E para as pessoas que têm essa alteração perceptual, é uma alternativa ao feedback visual interativo, que se chama, né? Uma opção é isso que você comentou, de
de colocar uma linha no espelho, ou hoje já se usa até a game terapia como forma de dar esse feedback visual interativo, óbvio, dependendo da capacidade de cada pessoa. Mas aí Não, evoluindo... Não, tá. não, Vai lá, eu vai lá. acho que, essa questão de play é muito legal, desde que a gente também consiga controlar a forma como se faz isso, né? Mas, enfim, isso vai desde o biofeedback, que faz há 25 anos atrás. Eu me lembro que eu fui para Miami acompanhar a pessoa que trouxe, depois teve no Einstein, depois teve aquele grande pianista. Enfim, todas essas coisas, eu me lembro que o biofeedback, quando ele surgiu, no centro dele, eles só aceitavam pacientes que o terapeuta estivesse junto. Então, eles faziam o biofeedback junto com todo esse cuidado relacionado às questões de postura, de alinhamento. Foi uma coisa muito, muito espetacular. Hoje não se fala mais nisso. Certo, Mas outra coisa aí que é uma dúvida constante e que foi até um tema de uma das nossas aulas e que foi uma aula que teve um retorno bastante positivo, é a indicação das órtices, né? Então, assim, se eu pudesse elencar uma ou duas questões que me levam a indicar ou não indicar a órtice, e quando indicar, que tipo de órtice que eu indico, claro, pensando em membro inferior, né? Órtice de membro inferior e afo, né? Vamos limitar certo. a isso. Isso é um assunto que leva a grandes discussões. A gente tem uma aula sobre isso com o Mário de novo no dia 24 de julho, é isso, Bernardo? 22. Dia 22 de julho a gente tem uma aula que esse cara é um cara imperdível, né? Para mim é a maior referência que tem de órtese. Uma coisa fundamental, assim, a órtese na fase aguda, que é o nosso ponto, ela tem um papel fundamental para a questão do alinhamento, certo? Para a questão sensorial e para a questão biomecânica, né? O paciente precisa sentir o alinhamento normal e o paciente precisa ter o alinhamento normal porque a gente sabe que o músculo é plástico, não é só o cérebro que é plástico, né? E eu vou ter trocas de elementos fisiológicos que aí começam então as deformidades, etc. e tal, os encurtamentos, as deformidades. Então isso é um aspecto muito importante. A segunda coisa eu particularmente acho que a órtese é uma coisa fundamental nesse início para posicionar o paciente, e quando eu percebo o quanto que é difícil para o meu paciente o controle dessa articulação tibiotársica no momento em que ele está em pé e no momento que ele começa a caminhar, que essa base de suporte está com uma alteração, certo? No alinhamento biomecânico, e que isso leva o meu paciente a entorse, e que isso leva o meu paciente a ter medo do entorse, e que isso limita o meu paciente para atividades mais funcionais. Eu acho que a gente poderia ter essa indicação de uma órtese. Eu não sei se um AFO de alguma coisa que fosse melhorar esse alinhamento. A gente discutiu bastante na aula do Mário que a gente pode falar em órtese, a gente pode falar em palmilha, a gente pode falar em bóxia, a gente pode falar em bandagem, a gente pode falar em várias coisas. O que eu estou querendo dizer né? Na órtese neurofisiológica, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o alinhamento da base de suporte é fundamental para uma boa função desse paciente em pé, certo? Então, isso é importante. É claro que a órtese é uma coisa, e a órtese não significa, eu acho que isso é uma coisa importante, deixar claro, que o fato do meu paciente ter uma indicação de órtese hoje, que ele vai usar a órtese sempre. Talvez a órtese seja um período transitório para que ele consiga colocar mais peso, para que ele consiga sentir mais, para que ele comece, então, algumas coisas que para ele estão muito difíceis, e gradativamente o nosso objetivo é que a gente trabalhe com esse paciente para que a gente possa tirar a órtese desse paciente, certo? A órtese, ela não deveria ser uma opção para todos os pacientes, certo? Não é uma indicação, fez AVC, tem que usar uma órtese, não. Alguns casos isso pode nos ajudar muito. De novo, é muito melhor um paciente que tenha alguma coisa que ajude no alinhamento dessa articulação tibiotársica do que ele ficar constantemente recebendo uma mensagem uma neuroplasticidade negativa
de usar o outro lado, de usar o outro membro inferior, de não colocar peso, de fazer uma hiperextensão no joelho, enfim, várias outras coisas, porque ele não consegue ter um bom contato inicial, ou ele não consegue ter uma boa projeção da tíbia sobre o pé. Isso Ó, o Henrique se manifestou. Querido, o Henrique chegou. O Henrique é uma pessoa que nos chama, é um grande profissional de órtese, um excelente profissional, o qual eu confio muito, já me ajudou muito a quebrar a cabeça com pacientes. Eu acho que o Henrique comungaria comigo nesse momento, de que cada paciente é um paciente. O que a gente vai fazer é o que o nosso paciente precisa, entende? Então é muito difícil, e aqui eu chamo a atenção, talvez, o que tenha me... Som tá baixo. O que tenha me lembrado agora é o seguinte, ó. Não dá para comprar uma órtese pronta, certo? Esse óculos aqui é o meu grau. Eu não posso emprestar para outra pessoa. A mesma coisa a órtese, tá? A órtese, ela tem que ser feita para aquele paciente, para aquele arco de pé, para aquela articulação tibiotársica. Isso é muito importante. Melhorou o som? Então, às vezes, sem o fone, ele fica baixo mesmo, tá? Mas então, finalizando, começando a finalizar aqui, teve alguns comentários que falam dessa questão da integração dos sistemas, a questão sensorial para o controle motor, é isso, né? Esse entendimento é a base do diferencial na fisioterapia neurofuncional. Esse entendimento facilita muito a escolha das abordagens diante do paciente. Mas aí, seguindo e tendo, para a gente ir para a parte das perguntas, tá? E tem mais uma pergunta da Cristina. Então, pensando na fase aguda, uma terapia intensiva com 4 a 6 horas por dia é recomendável? Qual que é a tua opinião sobre isso? Absolutamente. Essa indicação, tá? Tem pessoas que tem centros que fazem isso, ok? Desde que o paciente consiga suportar. No momento em que o meu paciente não suporta, eu tenho que dar uma parada, tá? Isso existe principalmente, não sei quem é que perguntou, mas isso é uma linha que existe muito fora do Brasil, né? Aqui no Brasil a gente não tem essa realidade. Mas existem tratamentos intensivos, por exemplo, de 6 meses, 4 horas por dia, certo? Ou de 6 meses, 6 horas por dia. Quando eu escutei uma vez uma instrutora num curso avançado, nunca mais eu me esqueci agora com essa tua colocação, eu me lembrei. Eu atendo 2 pacientes, ela disse. Eu atendo 2 pacientes. Quando ela disse que eu atendo 2 pacientes, eu fiquei pensando, meu Deus, como é que alguém consegue atender 2 pacientes? É uma sueca. Aí que ela disse exatamente isso. Eu atendo 2 pacientes, um num turno e outro no outro turno. São 4 horas de atendimento por dia durante 6 meses. Depois desse treinamento, eu passo para mais 2 pacientes. Então, isso realmente é uma coisa super legal. Não é a nossa realidade em termos de Brasil. Tá? Esses pacientes geralmente são atendidos em casa para que possa estar sendo trabalhado todas as questões de AVDs, uma série de coisas. É um trabalho lindíssimo que ela nos ensinou, né? Que ela nos passou, como sendo um trabalho de um resultado muito grande. 5 dias por semana, 4 horas de manhã, e o outro paciente 5 dias por semana, 4 horas da tarde. Isso, eu acho que faltam 4 minutos, então, se tiver as considerações finais a fazer, Suzana. Não, eu diria assim, ó, que sem sombra de dúvidas, o nosso assunto é a fase aguda. A fase aguda é uma fase fundamental. Muitas vezes ela passa muito batida. Muitas vezes essa fase ela é muito relacionada às questões às questões respiratórias do paciente, quando o paciente está hospitalizado. E eu vou sempre devolver se o terapeuta respiratório pode me ajudar deixando esse paciente bem posicionado, trabalhando algumas questões de alongamento, trabalhando algumas questões de percepção, ele vai estar fazendo a mesma coisa que ele estaria fazendo, porém ele está dando um plus para esse meu paciente, certo? Então,
Quando esse meu paciente tem só um direcionamento respiratório, que a gente possa ajudar nisso, as pessoas que trabalham mais com motor. Quando esse paciente tem esse enfoque motor, que a gente leve em consideração esses aspectos perceptuais, essas questões de posicionamento, de orientação da equipe, de tentar orientar familiar, de tentar ter familiar junto nos ajudando, entendendo esse processo. Todas essas coisas para que esse meu paciente, que a gente lembre sempre, essa fase aguda é a base, é a construção da fase crônica do meu paciente. Muita coisa que eu vou ver lá na frente está aqui. E eu acho que nesse momento a Luana deve estar concordando comigo. Todas as pessoas que trabalham no hospital devem estar nesse momento entendendo isso. É uma pena que a gente não tenha ainda muito hábito dos ambulatórios de follow-up, que o paciente saia do hospital, fique um tempo em casa e volte para a gente ver. Porque isso nos daria essa sensação de entendimento dessa transformação do meu paciente de uma fase aguda para uma fase mais crônica e do quanto que o meu trabalho foi importante, das minhas orientações terem sido passadas. A gente volta, né, Bernardinho? Isso, voltaremos. Eu acho que é fundamental essas discussões que se baseiam, em resumo, olhar o paciente como um todo, avaliar os múltiplos sistemas, mas na prática a gente vê que isso é muito difícil, né? Mas é fundamental, principalmente com quem tem a possibilidade de interferir na fase aguda, que, como você falou, vai ser o crônico, né? Daqui a pouco e vai ser dependente dessa fase aguda. Então, acho que essa insistência desse olhar amplo, de entender as questões perceptuais, as questões sensoriais, as questões, enfim, motoras, respiratórias. Eu posso não ser o melhor terapeuta em todas elas, mas eu sabendo reconhecer algumas coisas, eu vou saber para onde direcionar e como abordar essa pessoa. Então, muito obrigado a todos que compareceram, que assistiram ou que vão assistir em outro momento, que vai ficar salva essa conversa. E terça-feira a gente volta com a apresentação de artigos científicos. Agora eu vou colocar no Instagram do Neurofunção e a Suzana na Clínica, a Suzana Palmini, os trabalhos que foram escolhidos, e a gente vai ter mais um momento com 4 apresentações de artigos e depois discussões sobre os temas. Então são todos convidados, é uma aula aberta e até terça-feira às 19h30. Tchau. Gente, muito obrigada para todo mundo, um bom final de semana.